Olá! A cada 1 hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que registrou em 2018 mais de 66 mil casos de estupro. Mais de 50% foram cometidos contra meninas de até 13 anos de idade. E para saber como estão os debates e proposições discutidas sobre o tema na Câmara, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do Partido Liberal de São Paulo. E o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço. Deputado, além da Comissão de Segurança Pública, o senhor também é relator do GT Anticrime, que está em tramitação aqui. Então, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma análise das propostas que estão tramitando aqui, que possam fazer reduzir esses índices. Também estou como presidente da Comissão de Segurança, conhecida Bancada Bala, que é a maior dessa casa, com 305 membros que tem esse alinhamento na questão da segurança. Esses números de estupros são estarrecedores, 180 estupros por dia. É algo que não dá nem para a gente conceber a quantidade de pessoas vitimadas. Isso porque ainda tem a subnotificação, que nós acreditamos que dobraria esses números. Então, ultrapassaria 100 mil casos por ano de estupros, que obviamente impacta para o resto da vida, ainda mais numa criança, que é a grande maioria das vítimas, abaixo de 13 anos. Então, nós, pela questão de segurança, nós temos as políticas de curto, médio e longo prazo. Então, nesta questão, nós sabemos que precisamos investir na educação, na inclusão social, numa série de fatores, mas isso vai levar 20, 30 anos para que a gente tenha algum resultado na redução da criminalidade. E a nossa aposta para que haja uma redução imediata, a curto prazo, é o endurecimento da legislação penal. Infelizmente, esses números ocorrem porque a nossa legislação penal é muito fraca. Mesmo a gente tendo considerado a questão da própria hediondez do feminicídio, ainda assim, o tempo de permanência do acusado, do que praticou o ato, é muito pequeno. Não chega a ficar 3 anos em regime fechado, 4 anos em regime fechado, o que é muito pouco, considerando que vai acabar com a vida de uma criança, na verdade de toda a família. Que pai que não vai se ressentir de um fato como esse, irmãos, familiares, tudo mais. Então, a pena é muito branda. Então, por isso que tanto no pacote do ministro Sérgio Moro, do qual estou relatando, quanto na nossa Comissão de Segurança, do qual presido, a maioria dos nossos projetos hoje é no endurecimento da legislação penal. É a nossa aposta para curto prazo. O marginal ele pode ser tudo menos bobo. Ele coloca na balança se compensa ou não o cometimento do crime. Então, quando ele vê que a possibilidade dele ficar preso, com todos os benefícios da legislação, que são as saídas temporárias, 6 ao ano, que tem as visitas íntimas, a progressão da pena, uma série de coisas, ele vê que a punição é muito pequena perto da vontade dele cometer o ato. Agora, deputado, a subnotificação, como o senhor lembrou, ocorre porque é um tipo de crime que a vítima tem vergonha de chegar e declarar e denunciar. Teria alguma proposta que levasse a incentivar as vítimas a denunciar, assim como houve o crime aqui em Brasília recentemente de um feminicídio, mas que depois várias outras mulheres declararam que já tinham sido vítimas de tentativa de estupro, não é isso? No caso dos estupros das crianças, ou no geral, da maneira geral, desses 66 mil casos que ocorrem no Brasil, que ocorreram no Brasil em 2018, cerca de 70%, 78% são de pessoas conhecidas da vítima. Então, é o próprio pais, tios, irmãos, primos, são gente da própria família. Dificulta ainda mais denunciar. Ainda mais. Então, imagina uma criança realmente com esse sentimento de culpa, tudo mais, com vergonha de falar, a dificuldade que tem. O que precisaria, nesse caso, para ajudar a identificação, seria um trabalho, em especial, junto com as escolas. O professor que tem que ver se a criança está mais acanhada, se está mais quieta, se está triste, e tem que, através de psicólogos, tentar conversar para identificar qual que é a causa do problema. Então, por aí há uma saída de um trabalho em conjunto com a escola para ajudar na identificação. Mas aí nós estamos falando já de algo que já ocorreu, de algo que já, infelizmente, vai ter depois a questão da punição, mas já ocorreu com aquela vítima. Então, por isso que eu volto a insistir nesta questão do endurecimento da legislação penal, que nós precisamos. A questão da punição da pena serve não só para a pessoa, para puni-lo, a pena é para punir,
mas serve de exemplo para os demais também. Sim. Então, quando você tem uma legislação mais pesada, claro, mais grave, então a pessoa acaba que tem esse instinto animal, esse instinto selvagem, porque não tem outro nome, uma pessoa que vai estuprar uma criança de 9 anos, 10, 11 anos, não tem outro nome, né? A única forma de você conter é ele saber que se ele for pego, né, a punição vai ser muito rigorosa. E, infelizmente, a legislação penal no país é pífia, é fraca e faz realmente com que haja essa sensação de impunidade. Mais do que uma sensação, uma impunidade tácita, em especial nesses casos dos estupros e dos feminicídios. Existe também um projeto que está em tramitação que ele prevê um cadastro nacional de pessoas que foram acusadas de estupro. Essa é uma proposta que o GT está estudando, a comissão também? Está estudando, né, esse cadastro e, para ver, por incrível que pareça, a legislação ela preserva o estuprador. Porque nos Estados Unidos já tem esse tipo de cadastro. Tem. Né? Você tem que expor essa pessoa. Essa pessoa que cometeu esse ato, ele está passivo sim de cometer outros. E a legislação, na verdade, acaba preservando a imagem, não deixando que divulgue a imagem de uma pessoa que é estuprador. Ainda mais que ele já foi condenado, sim, não é isso? Que pode ser uma pessoa que depois vai ser contratada para ser o jardineiro da sua casa, com criança na sua casa, um pedreiro, alguém trabalhar dentro da sua casa, motorista e tudo mais, e você não sabe se aquela pessoa tem uma passagem como essa. Então nós temos essa questão do cadastro, mas tem algo que é mais importante ainda, que nós estamos tratando no grupo de trabalho, que trata da questão do banco genético. O banco genético é fundamental para que a gente possa identificar os autores, em especial do estupro. Como é que funcionaria esse banco? Hoje nós já temos uma lei que fala do banco genético. O banco genético, porém, né, na atual legislação, só pode ser coletado o material genético após o trânsito em julgado. Ou seja, demora muito tempo para você coletar isso aí. E a gente vê estupradores em série, que estuprou 10, 20, 30 pessoas, sabe? E a nossa proposta é, a partir do momento que ele já ingressar pela primeira vez no sistema prisional, já coleta-se esse material genético, que normalmente é feito através de um cotonete passando na mucosa bucal. Então você deixa registrado, porque se houver um outro estupro, você pode pegar o sêmen ou qualquer pelo que tenha ali, qualquer material genético que fique da vítima que arranhou a pessoa embaixo da unha, você consegue comparar com o banco genético e identificar a autoria. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos nós temos cerca de 14 milhões de pessoas no banco genético. No Brasil, devido à nossa legislação ser fraca, 30 mil pessoas apenas, o que é muito pouco. Então, por isso que dentro do grupo de trabalho, nesse pacote do ministro Sérgio Moro, a gente prevê essa ampliação do banco genético, que vai ajudar e muito a identificação de estupradores. Mesmo porque se você pega um estupro de uma criança, ela não vai saber falar quem é, identificar com o trauma que tem, ou até mesmo no caso que infelizmente não é raro, que é a morte da vítima após o estupro. Então, a única possibilidade que você teria seria a identificação do autor através desse banco genético. Então, por isso que é fundamental, imprescindível, que a gente consiga aprovar esses dois projetos. Uma que é esse banco, esse cadastro nacional de estupradores e até mesmo, por que não, de feminicídios, né? E também esse banco genético, né, que seria importantíssimo para a gente aumentar o número, né, de casos identificados de estupros. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, uma boa oportunidade para a gente estar esclarecendo o público e para que o público também comece a participar mais e exigir e cobrar dos parlamentares aqui, deputados e senadores, a aprovação de pacotes tão importantes como esse para melhorar a segurança pública no país. Eu conversei sobre o aumento da violência contra meninas com o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do Partido Liberal de São Paulo. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.